Olá a todos, estamos aqui hoje para mais um podcast da Academia Dermatoscópica e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Fernanda Mendes. Primeiro, a doutora Fernanda Mendes é uma grande amiga nossa, né, Ju? Em primeiro lugar, ela é muito amiga. Segundo, é uma excelente profissional. A gente trabalha há 10 anos com ela lá no AC Camargo. Ela é médica dermatologista no AC, tem consultório particular. E hoje nós vamos discutir um tema com ela que foi o tema do doutorado dela, que são as lesões pigmentadas da face. E o nosso tema vai ser abordagem dessas lesões pigmentadas no dia a dia do consultório, que é um grande desafio no nosso dia a dia, na hora de conversar com o nosso paciente, na hora de abordar essas lesões, não necessariamente num paciente que veio por uma suspeita de câncer de pele, e veio sim para outros tratamentos. Fê, é um prazer, viu, de verdade ter você aqui com a gente, conversar sobre esse tema tão relevante, super difícil, né, no dia a dia do consultório. Difícil. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Para mim é uma honra, né, poder contribuir um pouquinho com pessoas que eu admiro e que são tão expert no assunto. Realmente, esse é um desafio, né, porque uma coisa é o paciente te procurar com uma lesão suspeita para câncer de pele, algo que o preocupa por este motivo. Uma outra coisa que a gente vive no consultório, que é uma realidade um pouquinho diferente da do hospital, é esse paciente te procurar com uma queixa achando que é estética, né? Ah, então tem uma mancha no rosto que eu quero tratar, que eu quero tirar, fazer laser, aquilo que nós escutamos com frequência no dia a dia do consultório. E aí, na hora de, obviamente, antes de fazer qualquer tratamento, né? Sempre examinar o paciente o corpo todo. E muitas vezes, quando é examinado pela dermatoscopia, a lesão não é só estética, né? Então, não é uma queratose seborreica, uma melanose solar ou uma queratose actínica, que são as lesões pigmentadas da face isoladas mais comuns no dia a dia, né? E aí eu acho que é muito importante examinar e, na hora de diagnosticar isso, nós sabemos que é um desafio fazer o diagnóstico, muitas vezes, dessas lesões, né? Principalmente quando são lesões iniciais. Às vezes gera dúvida, a certeza não dá para ter só com a dermatoscopia e precisa partir para a biópsia para ter a confirmação ali anatomopatológica. E é eu acho que assim, é um dos principais desafios que a gente tem no consultório mesmo. Vem o paciente, está com uma lesão pigmentada na face, que ele veio porque conhece você, tem uma amiga que tratou a face, tirou todas as manchas. Como que você aborda esse paciente que veio para tirar uma mancha da face? Para ele é benigna, não é uma lesão suspeita, ele nem cogitou essa possibilidade. E você vai fazer a dermatoscopia e se depara com uma lesão duvidosa, uma lesão suspeita. Como que você aborda esse paciente? Então, né, eu faço muitas vezes, nesse caso, além da dermatoscopia portátil, faço a dermatoscopia digital e explico mesmo para o paciente, mostro as estruturas e falo, olha, essa não é só uma mancha estética, antes de tratar, antes de fazer o laser ou outro procedimento, é necessário ter a confirmação que é uma lesão benigna. Nós não podemos fazer um procedimento invasivo ou não quando isso não está claro só com o exame físico, só com o exame dermatoscópico. Alguns pacientes aceitam muito bem, aqueles pacientes que já te conhecem, que confiam em você, isso se torna mais fácil. Se torna até a mais, né? Na verdade, você Exato. Contraindicar um procedimento que, teoricamente, ia trazer retorno para você também. E acho que dá mais segurança, acho que dá para inverter a situação e tornar ela favorável para você. Mostrar seu cuidado, sua preocupação com o seu paciente e não uma não vontade de tratá-lo. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem como inverter isso, na verdade, tornar isso muito mais um motivo de atenção e de até agradecimento desse paciente. Puxa, ela cuida, ela se preocupa, ela não está só aqui, porque a dermatologia mudou muito agora, né? Tem uma conotação muito financeira, e isso de você mostrar o cuidado, mostrar o conhecimento,
é até um critério a mais para esse paciente confiar em você. É um diferencial até Sim, mesmo do eu acho que a gente tem como virar ali, né, esse jogo, né? Exatamente. E deixar claro que não quer dizer que você não vá tratar a mancha, mas primeiro você vai certificar que aquilo é uma mancha que pode ser tratada com um laser ou com uma cauterização. Exatamente. Né? Descartando a malignidade, você vai dar sequência ao seu tratamento e fazer todo o clareamento que o paciente desejou. Mas, por outro lado, tem a chance dessa lesão ser uma lesão maligna. Com certeza que isso, sem dúvida, né, é muito mais importante. E o desafio seguinte, né, nessa suposição, necessária uma biópsia, é também conversar sobre um procedimento cirúrgico na face, que uma biópsia, e vai deixar uma cicatriz. Então, exatamente como você falou, Tati, isso é delicado, o paciente foi lá por um motivo estético e vai sair com uma cicatriz na face. Eu acho que é assim, a sinceridade acima de tudo, não esconder nada, expor os riscos para o paciente, a mudança de conduta necessária é uma questão de risco de vida, muitas vezes, né? Sim. É claro que nesses casos mais iniciais de lentigo maligno, o prognóstico é muito bom, né? Porque é uma lesão in situ, etc., apesar de precisar de um tratamento cirúrgico maior. Mas num caso já avançado, isso muda a vida do paciente. Exatamente. Então, é extremamente delicado e muito importante. E eu acho que nesse cenário, Fê, a confocal, que também foi motivo do seu doutorado, né? Eu acho que ela tem um papel todo especial e fundamental, né? Quem tem acesso à confocal, quem tem essa disponibilidade de propor essa tecnologia para o paciente que tem condições, né, de fazer o exame, eu acho que ajuda muito. Muito, isso eu concordo plenamente, né? Então, assim, a confocal mudou a vida. Então, nós que estamos em São Paulo, mesmo, né, eu não tenho no consultório a confocal, mas aqui em São Paulo existe o exame, existem serviços, existem consultórios de pessoas que têm conhecimento para isso, e essa é uma conduta, nossa, que mudou, assim, nos últimos anos. Existe essa possibilidade. Então, muitas vezes, expor essa possibilidade para o paciente, né? Olha, tem um exame, que é possível diagnóstico não invasivo, é uma opção, e muitos preferem assim, né? Sim. Eu acho que é básico, assim, você se pôr no lugar do paciente, né? Eu falo isso com frequência, olha, se fosse em mim, eu faria isso, isso e isso. A minha conduta seria essa. Nós temos opções de condutas aí. Sim. A, B ou C, sim, né? Expor e muitas vezes decidir em conjunto. Até porque a confocal pode, na verdade, direcionar o ponto de biópsia, né? Então, fica mais assertivo. Talvez você precise, num bom cenário, você consegue tirar uma amostra menor da pele, né? E dependendo do caso, né, Tati, a gente faria uma biópsia com um punch. Às vezes a mancha é num lugar mais escondidinho, a gente explica isso para o paciente, vai ficar uma cicatriz pequena, mas a gente vai ter a certeza que é uma lesão benigna e a gente pode tratar com maior segurança. Então, eu sempre, nessas circunstâncias, nesses cenários de dúvida, eu faço essa biópsia, veio uma queratose seborreica plana, você já está tranquila para fazer, né, o clareamento, o tratamento daquele paciente. E lembrar, né, Fê, que eu acho que isso é uma coisa que a gente também lida com frequência. A gente tem quando a gente fala em lesão pigmentada da face, a gente tem dois cenários, né? Tem aquele cenário daquela lesão isolada, única, aquela mancha que já chama atenção, o paciente já vem com essa queixa também. E tem aquele cenário onde tem um campo cancerizável, né? A gente tem múltiplas lesões pigmentadas, desde queratose actínica pigmentada ou queratose seborreica, né? Plana. Nesses casos, o desafio é maior ainda, que a gente tem que prestar atenção e examinar praticamente todas as lesões, não é? Porque às vezes o lentigo maligno está camuflado entre as lesões. Concordo. Quando é isolada da face mesmo, naquela unidade cosmiátrica da face, né? A gente direciona, fica mais rápido, entre aspas, esse exame. Mas eu concordo com o que você falou, não dá para negligenciar, achar que porque tem o sinal da vizinhança ali, são todas do mesmo tipo, ou que é AP, ou que é S plana, né? Não, a gente precisa ir uma a uma,
com atenção, porque a dermatoscopia da face, assim, são sutis os sinais, né? Que indica se é melanocítico ou não, se existe a chance de lentígo maligno ou não. Existem alguns critérios na dermatoscopia que são comuns ao lentígo e às lesões benignas, pigmentadas, que só por isso não é possível diferenciar. E esse desafio não é só para o dermatologista, né? Então, o patologista também tem esse desafio na hora de examinar, porque na face, muitas vezes, pela questão estética, a peça é pequena. Então, isso também é uma dificuldade para o patologista. Por isso que essa questão, muitas vezes, direcionar pela confocal auxilia ainda mais na hora do diagnóstico. Né? Porque, né, é comum, já é descrito, já tem alguns casos, que é uma lesão maligna, mas que a área que foi enviada para a biópsia, ou porque não foi suficiente, ou porque não tinha a amostra, ou porque não foi a área principal da lesão, vem esse resultado benigno, ou aquela, né, a proliferação melanocítica atípica, que também cabe uma outra discussão sobre o assunto no prognóstico disso, e aí você molda ali a vida do paciente neste momento de dar a notícia e tomar a conduta de tratamento. E lembrar que o padrão anular granular é o grande diagnóstico diferencial das lesões pigmentadas da face, né? Então, a gente vai ter a queratose liquenoide, que é uma lesão benigna, a queratose actínica pigmentada e o lentígo maligno. Estou falando como expert em dermatoscopia da face. Fê, o que você acha que você mais usa no consultório para diagnóstico? Abordagem inversa ou a avaliação de padrões na dermatoscopia de uma lesão pigmentada? Eu uso, né, por prática, a avaliação de padrões, né? Claro que considerando face, né? O comum não... Muitos critérios a gente não usa, né? Mas especificamente para face, na minha prática, eu acabo usando mais isso. A gente que acho que tem mais experiência acaba usando mesmo análise de padrões, né? Isso. Mas a abordagem inversa, acho que para quem está aprendendo, é muito interessante, vale a pena estudar. A gente vai deixar aqui para vocês, porque é uma abordagem muito interessante para quem não está, assim, tão submerso na dermatoscopia do dia a dia. É uma excelente abordagem para avaliar essas lesões e filtrar o que você precisa ou não investigar. Sim, e também uma outra questão que eu acho importante a gente falar para finalizar esse papo tão bacana, é que você está na dúvida. Você pode acompanhar também o lentígo maligno, né? Quando você não tem aqueles achados de invasão, como obliteração folicular, né? A área de borrão com obliteração do folículo. Se for a pigmentação perifolicular assimétrica, você pode documentar com a dermatoscopia digital e acompanhar. Porque, como a gente sabe, ele tem uma evolução lenta. Então, colocar isso para o paciente como uma opção também. Olha, vamos ter calma, a gente pode fotografar. E daqui 6 meses, geralmente 6 meses é o tempo de reavaliação dessas lesões da face iniciais, né? Então, se ele tiver restrito à biópsia, resistente a fazer um procedimento invasivo ou não tiver condições de fazer a confocal, a gente pode fazer a documentação digital e reavaliar, né, Fê? Que a gente usa bastante isso também. Isso, porque assim, o objetivo, né, principalmente dos nossos pacientes, é fazer o diagnóstico muito antes de ter ali as estruturas romboidais, sem obliteração, porque a gente sabe que isso já é um caso de lentígo mais avançado, né? Então, o objetivo é pegar realmente naquela fase que só tem aquela hiperpigmentação perifolicular irregular e é o mais difícil, porque a queratose actínica pigmentada tem isso, a QS plana tem isso. Então, realmente, fica mais desafiador esse diagnóstico. E sim, Ju, eu faço isso às vezes, muitas vezes eu peço até em 3 meses no consultório, faço uma nova foto em 3 meses e vou comparando ali e acompanhando. Isso. Acho que puxando um gancho para o segmento, tem aquele chavão, né? If you see gray, don't spray. Ou seja, se você viu cinza e você tem dúvida, você não quer biopsiar naquele momento, acompanhe, não cauterize, não faça crioterapia, fotografe, né? Tira foto, reavalia. E aí você toma a conduta com mais calma, o paciente já está mais acostumado também, ele viu que você está seguindo, ele viu que está preocupado, ele vai aceitar melhor uma nova conduta.
Mas não faça nenhum procedimento ablativo se você ficou em dúvida, porque isso com certeza vai adiar esse diagnóstico, vai adiar a conduta, vai te dar mais dúvida ainda quando ele voltar. Muito bom, Acho Fê. que é isso, Fê. Obrigada, viu? Obrigada por contribuir com essas informações preciosas, né? E também toda a sua experiência do dia a dia, sua vivência na área da oncologia cutânea também. Obrigada. Obrigada, Fê, foi muito ótimo. Obrigada. Fico à disposição para vocês. Um beijo. Obrigada, Obrigada. beijo. Tchau, tchau.